Galera, que o Homem-Aranha é um dos heróis mais poderosos e importantes de todos os tempos, isso todo mundo sabe. Mas junto com o pacote de ser o Homem-Aranha vem várias responsabilidades. Afinal de contas, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas a pergunta que fica é: de todos esses Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas, quem é o mais poderoso? Nesse vídeo de hoje eu irei apresentar aqui para vocês as 5 versões mais poderosas do Homem-Aranha. E no final do vídeo eu também irei responder essa pergunta para vocês. Bem, galera, mas antes do vídeo começar, se você é novo aqui no canal, mano, já se inscreve, porque nesse ano eu tô com a meta de bater 1k de inscritos. E se você se inscrever, além de me ajudar a bater essa meta, você também vai ganhar vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, ou seja, semanalmente, com muito conteúdo de animes, séries, filmes, HQs e por aí vai. Além disso, se você já se inscreveu, com certeza você deve ter o tempo para deixar aquele like e comentar aqui embaixo a sua ideia de vídeo, mano. Quem sabe o seu vídeo seja o próximo. Dito isso, galera, vamos ao vídeo. Fala, curioso e curiosa de plantão, eu sou o Neto e você está no Curiosidade Nerd. Bem, galera, o primeiro Homem-Aranha, ou melhor dizendo, Mulher-Aranha a entrar nessa lista é a Spider-Gwen. Para quem não conhece, a Mulher-Aranha, que foi o primeiro codinome utilizado pela Spider-Gwen, deu origem durante a saga do Aranha-Verso nos quadrinhos, onde lá a gente não só foi apresentado a Spider-Gwen, como também a vários outros Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas também. Depois da saga do Aranha-Verso, a Mulher-Aranha simplesmente explodiu em níveis de popularidade, o que levou a Marvel a escrever o primeiro quadrinho da Mulher-Aranha, que logo de cara já nos apresentava a sua história de origem. O que aconteceu foi que na Terra 65, ao invés da aranha radioativa picar o Peter Parker, quem acaba sofrendo um choque com a aranha é a Gwen Stacy, que quando descobre que tem poderes, decide fazer o que qualquer adolescente sensato como eu faria: utiliza ele para os seus bens próprios. Bem, defendendo um pouco aqui a Spider-Gwen, na verdade ela não utilizou para o seu bem, mas para o bem do seu melhor amigo Peter, que constantemente sofria bullying verbal e físico dos seus colegas de escola. A Gwen Stacy, cansada de ver aquela agressão, decide ajudar o Parker e aos poucos ambos se tornam mais que amigos. Até que um certo dia a Gwen fala para o Parker que tem poderes. O Parker a princípio fica um pouco chocado, mas logo decide guardar o segredo da sua amiga. Conforme o tempo foi se passando, aos poucos o Parker foi nutrido com inveja e um desejo descomunal pelos poderes da Gwen, o que acabou fazendo com que ele criasse um soro que na sua mente iria ampliar as suas habilidades básicas, com força e agilidade, e de certa forma até que funcionou. Só que tem um custo nisso tudo: a sua humanidade. Após o Parker injetar o soro em si mesmo, ele ganha finalmente tudo o que sempre quis: poder, mas em troca perde o que sempre amou, o que acaba gerando na sua morte. Antes de morrer, o Peter diz algumas palavras que mudaram a forma na qual a Gwen enxerga os seus poderes. Ele diz que a única coisa que ele queria era ser como ela. Depois de passar por essa situação traumatizante, a Gwen decide vestir o manto e assumir de vez as suas responsabilidades como Mulher-Aranha, enfrentando qualquer inimigo que ousasse ficar no seu caminho. Dentro de todas as habilidades da Spider-Gwen, ela conta principalmente com os mesmos poderes originais do Homem-Aranha. As únicas diferenças aqui é a forma na qual ela utiliza e os seus equipamentos, que são pouco diferentes do Homem-Aranha da Terra 616, mas em si é o mesmo conceito, sendo a Spider-Gwen ou Mulher-Aranha, como você quiser chamar, uma portadora única de um estilo de luta completamente diferente, unindo artes marciais e balé clássico ao mesmo tempo. E é isso que coloca a Spider-Gwen nessa posição. Continuando na nossa lista, o segundo cabeça de teia a entrar aqui é ele, Miles Morales, que assim como a Spider-Gwen também foi introduzido após o crossover entre os diferentes aracnídeos. Rapidamente, para você que não conhece o Miles Morales, ele surgiu na sua história original quando Norman Osborn decidiu novamente reativar o projeto do soro do super soldado. Só que nessa nova versão, o Norman decidiu ampliar as substâncias existentes nas aranhas com o DNA modificado do Peter Parker após ter sido picado pela mesma aranha naquela realidade. Fato esse que acabou gerando uma aranha muito mais forte e letal, sendo no caso a fusão da droga que atingiu Parker com essa nova fórmula que picou Miles, rendendo dessa forma os mesmos poderes que a aranha original fornece, só que de uma forma mais ampliada, ou seja, sentido aranha, super força e habilidades de escalar paredes turbinadas pelo DNA do Peter Parker. Mas não para por aí, isto porque, como todos vocês sabem, após a junção dos dois códigos genéticos, a aranha não só conseguiu ampliar as habilidades já existentes, como também as multiplicou e possivelmente as juntou para criar as rajadas elétricas e o modo furtivo, sendo o caso Miles Morales um Homem-Aranha com maior poder genético latente. Bem, isso até agora.
Seguindo, galera, o terceiro totem da aranha a entrar nessa lista é ele, Homem-Aranha 2099, que assim como o nome dá a dizer, não vive na nossa era, mas sim no ano de 2099. O que aconteceu foi que na Terra 928 existia duas eras distintas, a Era Heróica, que foi estabelecida dos anos 90 até os nossos tempos atuais do nosso mundo, e a Era Industrial, que foi estabelecida dos nossos tempos atuais até o ano de 2099. Nessa Era Industrial, todos os maiores heróis da Marvel tinham de alguma forma morrido ou desaparecido, dando brecha dessa forma para que as grandes indústrias tomassem conta do nosso mundo, por meio obviamente de poder e influência. Miguel O'Hara, percebendo o caos na qual o mundo estava sem nenhum herói para defender os pobres e oprimidos, decidiu se aliar às indústrias Alchemax, para que juntos eles pudessem desenvolver a mesma aranha que picou o Peter Parker durante o século XXI. Só que ao contrário do Miguel O'Hara, as indústrias Alchemax não queriam desenvolver um herói, mas sim um exército. O Miguel, percebendo a gravidade da situação e o quão perigoso pode ser desenvolver novamente o Homem-Aranha, decidiu sair do projeto. Mas antes que ele pudesse realmente pedir demissão, ele acaba sendo emboscado pelo seu chefe, que o dopa com uma droga extremamente viciante que só pode ser produzida pelas Alchemax. O chefe do Miguel fez isso para que ele continuasse com o projeto Homem-Aranha e fosse de certa forma mais o peão da Alchemax. O O'Hara, desesperado e querendo a todo custo se livrar daquela substância, daquela droga, decide utilizar o remodelador de código genético utilizado no projeto Homem-Aranha para acabar de vez com o efeito da droga sobre ele. Pelo menos era isso que ele pretendia. Isso porque quando tudo aparentava estar dando certo, um dos servos leais do comandante da Alchemax chega e amplia a potência do remodelador do código genético, fazendo com que o O'Hara tivesse 50% do seu DNA transformado em DNA de aranha. E bem, com isso você já pode imaginar que o nosso querido Miguel não se tornou qualquer ser, mas sim um super-herói, com super força capaz de levantar 10 toneladas, super velocidade com a capacidade de locomover mais rápido que uma bala ou até mesmo raios laser, super resistência, aguentando de certa forma quedas de altas alturas, visão acelerada podendo ver objetos e inimigos a milhares de quilômetros, fator de cura acelerado podendo se recuperar de doenças e venenos em horas, garras e presas em seus pés, mãos e dentes, podendo soltar veneno pelos dentes e principalmente a habilidade de soltar telhas orgânicas sem precisar recarregar ou substituir cartucho. Tem como ficar mais overpower? Ah, meu amigo, ainda tem. Isso porque o Miguel, achando pouco todas as habilidades, decidiu construir um traje com moléculas instáveis que, além de ser indestrutível, é também resistente a tiros e raios laser. E para terminar tudo, o Miguel conta com um intelecto genial, perdendo só nesse quesito para o Homem-Aranha original. Aí você me pergunta, Neto, tem como existir um Homem-Aranha mais forte? E a resposta é simples, não. Um Homem-Aranha mais forte com poderes biológicos, não. Mas a fusão dos poderes de diferentes aracnídeos, aí sim existe. E ele é tão poderoso que foi capaz de derrotar o Thanos e o Aniquilador juntos. E observação, ele fez tudo isso sozinho. O nome dele é Aranha Fantasma. Vamos partir do início, ok? O que acontece é que nesta terra, ao contrário das dezenas de terra onde o Tio Ben morre, nessa por alguns milésimos de segundos, o Tio Ben sobreviveu ao tiro na qual ele em qualquer outra terra morreria. Bem, sobreviveu entre aspas. Isso porque após o Benjamin Ben Parker levar um tiro e ver com seus próprios olhos o quão mal pode ser um ser humano, o Tio Ben que a gente conhece morre ali, dando lugar a um cara mais ranzinza e exigente. Nesta terra, ao contrário do Benjamin abordar a ideologia com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ele adotou um lema muito mais exigente, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades de mantê-los e, se possível, aumentá-los. E assim foi. O Peter Parker dessa realidade, após ganhar os seus poderes e ver o seu tio forte e saudável, decidiu contar a ele sobre as suas novas habilidades. O Benjamin fica surpreso, mas logo sugere ao Peter que ambos formem uma aliança, onde ele iria treinar o Homem-Aranha para ele alcançar o maior pico de poder. E isso, galera, não só se referia ao Homem-Aranha, como também ao Peter Parker, que de certa forma conseguiu se dar bem nas suas duas vidas, sendo de dia um grande cientista das indústrias Parker
e à noite o maior herói da Terra. Mas faltava alguma coisa. Lembra que com grandes poderes vem o dever de mantê-los e aumentá-los. O Benjamin e o Parker, com isso na cabeça, decidiram unir o dinheiro que eles tinham com o grande conhecimento do Peter para que ambos criassem uma máquina capaz de atrair as diferentes versões do Homem-Aranha, para que o Peter daquela realidade pudesse absorver todos os poderes das suas demais versões co-irmãs. Até que um certo dia a máquina foi longe demais. Ela finalmente conseguiu achar ele, o Homem-Aranha original, que foi atraído àquela realidade por um chamado de socorro vindo do Benjamin. Nosso querido Peter Parker, sem entender nada do que estava acontecendo ali, decide ajudar o Benjamin, mas infelizmente tudo não passava de uma armadilha. E quando Peter iria perder os seus poderes, o Homem-Aranha daquela realidade percebe o quão mal ele estava fazendo e se arrepende, pulando da frente do Peter Parker para salvá-lo. Depois disso, o tio Ben desmorona. Ele finalmente percebeu o quão errado estavam seus atos e se arrepende, mas já era tarde demais. O nosso querido Peter, após entrar em contato com a máquina, entra em estado vegetativo, o seu corpo pelo menos, porque a sua alma foi direto ao inferno, o mesmo inferno onde vive o demônio Mephisto. Naquela realidade, anos se passaram e ao invés do Peter fazer igual às demais almas e se esconder para não ser torturado, ele fica ali parado, sentindo tudo, sem nem sequer dizer ai. Ele estava arrependido. E o Doutor Estranho daquela realidade, vendo isso, decide dar um fim no tormento do Peter, levando a sua alma de volta ao seu corpo. Mas não acaba aí. Isso porque mesmo que o Doutor Estranho quisesse, ele não podia livrar o Peter dos seus pecados. Eles eram irreparáveis. Por esse motivo, o Doutor Estranho decidiu levar a alma do Peter Parker, mas de todos que estavam arrependidos dentro do inferno. Dessa forma, o Peter não só levaria os seus pecados, como os pecados das demais almas do inferno, se tornando assim a Aranha Fantasma. Com os mesmos poderes do Motoqueiro Fantasma, mas as habilidades das almas mais poderosas arrependidas dentro do inferno, mas os poderes dos demais Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas juntos que ele absorveu e os seus poderes normais de aranha, que observação, dominados, já podiam derrotar o Thanos fácil. Ou seja, agora ele era quase indestrutível e imortal. Eu digo quase, porque por incrível que pareça, ele ainda perde para o Homem-Aranha original. Se galera, mesmo esses diferentes Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas juntos, eles ainda não conseguem superar o Homem-Aranha original, o clássico, o nosso querido Homem-Aranha da Terra 616. Duvida? Senta aí, relaxa um pouco, porque a história é longa. Resumindo aqui para que vocês possam entender o que aconteceu. Tudo deu início quando Peter Parker decidiu ficar até mais tarde na faculdade, trabalhando com seu professor de física, numa máquina. O único problema era que por algum motivo, essa máquina acabou dando um curto-circuito e sem querer acabou disparando um raio altamente radioativo que iria acertar o professor do Peter. Eu disse iria. Isso porque o nosso querido Peter Parker pulou na frente e acabou salvando o professor, que com o impacto ficou inconsciente. Depois do choque com o raio, o Peter, de uma forma muito misteriosa, começou a sentir os seus poderes muito mais fortes e latentes, como se eles estivessem cada vez mais aumentando a sua potência, ou melhor, evoluindo. O que aconteceu foi que aquele não era qualquer raio, mas sim a Enigma Force. Calma, meu pequeno nerd otaku, ou só nerd, porque o buraco é mais embaixo, literalmente mais embaixo. A Enigma Force, para quem não conhece, é uma energia cósmica produzida por uma divindade responsável pelo multiverso, chamado de Eternidade. Essa divindade, a fim de proteger o multiverso, criou a Enigma Force, que basicamente é todo o seu poder de forma viva e senciente. Diz a lenda que quando uma terra das diferentes versões do multiverso está sofrendo algum ataque em massa que possa vir a destruí-la, a Enigma Force vai até lá e escolhe a pessoa mais pura e digna de carregar o seu poder, para que juntas a força e o ser possam destruir a ameaça. Após a ameaça ser destruída, a Enigma Force sai do usuário e vai em busca de outro ser digno que esteja precisando do seu poder. E bem, assim foi com o nosso querido Homem-Aranha. O que aconteceu foi que, ao contrário das demais aparições da Enigma Force, nesta ela decidiu aparecer mais cedo, mas ao contrário de despertar todos os seus poderes logo de cara, a Enigma Force decidiu só liberar esses poderes quando a hora certa chegasse. Mas só a simples presença da Enigma Force dentro do corpo do Homem-Aranha já foi o suficiente para evoluir de forma considerável os seus poderes. Agora o Homem-Aranha estava 2 vezes ou até mesmo 10 vezes mais forte que o normal. Desta forma, o Homem-Aranha foi até mesmo capaz de dar um soco no Hulk cinza e jogar ele
para fora da Terra. E observação, galera, esse não era nem a metade do poder da Enigma Force. Esse poder em si só foi despertado de forma 100% no Homem-Aranha quando Loki decidiu unir os maiores vilões do mundo para lutar contra os heróis. No meio de todo esse confronto, o nosso querido Cabeça de Teia, coitado, foi emboscado por um grupo de 4 sentinelas fundidas com o poder destrutivo ampliado com a magia do Loki. Não existia nenhuma esperança. Esperança. Bom nome para esse momento. Quando todo mundo esperava o fim do Aracnídeo e possivelmente a sua morte, eis que a maior força do universo Marvel começa a correr pelas suas veias. Toda a força e conhecimento responsável pela criação de diferentes universos agora estava em um único ser, o Homem-Aranha, ou melhor, Capitão Universo. Dessa forma, o Homem-Aranha podia fazer tudo: ser imortal, ressuscitar pessoas, reescrever a realidade, criar novas realidades, destruir novas realidades e enfim, tudo. O único limite do Homem-Aranha agora era a sua imaginação, porque o poder, a habilidade e o conhecimento ele tinha. Pela primeira vez na sua vida, o Homem-Aranha pôde fazer tudo o que ele sempre quis da vida ao mesmo tempo. Ele é, de forma definitiva, o Homem-Aranha mais poderoso, nosso querido Cabeça de Teia. Bem, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, já se inscreve aqui neste canal, porque toda segunda, quarta e sexta-feira, de 1 às 19 horas, eu estou postando vídeo aqui, ou seja, semanalmente, com muito conteúdo de animes, séries, filmes, HQs e por aí vai. Além disso, se você já se inscreveu, com certeza você deve ter o tempo para deixar aquele like e comentar aqui embaixo a sua ideia de vídeo. Quem sabe, mano, o seu vídeo seja o próximo. Dito isso, galera, fique com Deus, valeu, falou e tchau!